Olá, boa tarde, minha gente. No ar, mais um Galácticos na TV, nesta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2017. Hoje a gente vai abordar o prazo dado a Preto Casagrande. Pode ser domingo? Pode ser até no outro domingo. Fato é que a direção analisa resultados e daqui a pouco o próprio presidente Marcelo Santana vai destacar esse assunto aqui com a gente. Daqui a pouco também, um ex-jogador do Corinthians, que hoje está no Vitória, vai falar sobre o adversário. O Wallace vai falar com a gente. Quanto Vitória vai ganhar na venda de Gabriel Paulista? Daqui a pouco esse detalhe também. O empate do Fluminense de Feira de Santana pela Copa do Nordeste na fase preliminar. Tá difícil pro Fluminense, hein? Vai ter que ganhar o jogo lá dentro e daqui a pouco a gente explica como vai ser essa situação. No jogo do Flamengo e Botafogo teve briga, confusão, torcedor preso. E se não fosse o monitoramento, tinha até torcedor morto. Detalhes daqui a pouco. Pro jogo de volta, Copa do Brasil, veja daqui a pouco quantos ingressos já foram vendidos pela torcida, para a torcida do Flamengo. O programa está no ar com os nossos participantes diários. Nilson Luiz, Anderson Matos, boa tarde para vocês. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a você, Anderson, você, internauta. Grande abraço a todos. Pelo menos agora nós temos uma definição em relação ao técnico do Bahia, Preto Casagrande. Pelo menos a direção do Bahia vai aguardar 5 jogos. Então o limite para Preto Casagrande será o jogo do Botafogo no outro final de semana aqui em Salvador. São 5 jogos, 3 realizados, uma vitória, um empate e uma derrota, e agora 2 jogos na capital baiana. Só assim a diretoria vai definir se vai efetivar Preto Casagrande como técnico do Bahia ou vai trazer um novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Um abraço, torcedor, um abraço, internauta, Nilson, Márcio. É o seguinte, no Vitória é uma notícia ruim, o William Farias vai ficar mais um mês fora. O jogador voltou a sentir o joelho, fez o exame de ressonância ontem e aí vai ficar de fora da partida contra o Corinthians e também contra o Coritiba. Depois teremos uma pausa de 2 semanas para jogos da Seleção Brasileira. Então, o William Farias volta após essas 4 semanas. E o Chiesa já sabe a situação do atacante. Valeu. Olha, deixa eu perguntar logo a Nilson Luiz aqui. A primeira pergunta é sobre um assunto que a gente chegou a abordar aqui antes de eu entrar no ar, mas é muita coisa que pode surgir aí. O Marcos Santos pergunta a Nilson se é verdade que há o interesse do Palmeiras em Jean para o ano que vem. Olha, oficialmente não tem nada, né? Coisas de rede social, não sei se essa notícia foi plantada por algum empresário. Jean tem sido muito valorizado, né? As estatísticas da competição falam que Jean é um goleiro que defendeu bolas difíceis, o goleiro que teria defendido mais bolas difíceis nos jogos de ida, nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, mas eu não tenho essa informação, se essa informação é verídica, não sei. Já se falou no Real Madrid, agora o Palmeiras teria uma relação de contratações para o próximo ano, e Jean seria o goleiro a ser contratado. O presidente Marcelo Santana declarou que só vende por um valor justo, não vai vender barato. Preço de banana não sai, mas também não estipulou o preço ainda que vale o goleiro Jean. E saber se vai vender na gestão dele, né? Porque, na verdade, daqui a pouco, inclusive, o presidente vai falar aqui no programa sobre a questão de Preto Casagrande. Então, a questão de vender ou não é saber quando será vendido o jogador, tá? O Marcos Machado está dizendo que acredita no Vitória contra o Corinthians, beleza? O Renilson Santana está aqui confirmando que o som está perfeito, não está problemático não, porque um torcedor aqui, o Jefferson, diz que o som está baixo. Depende do seu aparelho aí, o meu aqui tá bom, o retorno tá bom e ninguém tem reclamado, viu, Jefferson? Veja aí pra gente, porque o Renilson, por exemplo, está dizendo aqui que o som tá perfeito, que não tem nenhum tipo de problema. É bom a gente ter essa avaliação de vocês aí fora, para que a gente possa fazer uma avaliação nossa interna também. Ô Anderson Matos, o William Farias fica um mês fora, você abriu o programa com isso. É um novo problema? É o mesmo problema? O que é que o departamento médico fala a respeito de William Farias? Sobre o William Farias, a situação é a mesma que ele teve no jogo contra o Atlético Goianiense, né? No dia 8 de julho, ele dividiu uma bola com o jogador do Atlético e terminou levando a pior e ficou um mês fora, né? Já tem mais de um mês fora. Iria voltar contra o Avaí, não voltou porque sentiu novamente a dor no joelho. E aí ontem fez os exames, a ressonância magnética, e foi constatada a lesão mais uma vez. Ele odeia, aliás, todo jogador, né? Odeia departamento médico. Teve lá no programa há 2 semanas mais ou menos, né? E falou que não suporta mais, não aguenta mais ficar no departamento médico, porque você tem que ir de manhã e de tarde, todos os dias, de domingo a domingo. Não tem folga não para quem está no DM não.
Então, alguns torcedores julgando, dizendo que é porque ele quer ir para o Internacional, nada a ver. Isso não existe, torcedor. Então, William Farias de fora aí da partida contra o Corinthians, não joga contra o Coritiba também e só volta contra o Fluminense no dia 10 de setembro. Já é confirmado o Fluminense ou pode ter um contratempo? Pode ter, porque a confirmação era que ele voltava contra o Avaí, né? Então, por isso minha pergunta. Por isso. É. Ô Anderson, responda ao Leno Costa se haverá promoção nos próximos jogos dentro de casa, porque ele, por exemplo, está dizendo que não se sente incentivado a ir para os jogos. É uma questão que eu bato bastante, torcedor, né? O incentivo do futebol. O futebol é um espetáculo. Ninguém vai assistir uma peça de teatro se a peça for ruim. O time do Vitória não apresentava antes um bom futebol e isso afastava o torcedor do estádio, né? Derrotas consecutivas e tal. Hoje está jogando melhor, mas eu concordo com ele que é necessário um incentivo do marketing, do próprio clube, para que o torcedor vá ao estádio. Mas reduzir ingresso, promoção de ingresso, eu acho que é pedir demais. O valor do bilhete do Vitória é o menor do Brasil, de quase todas as séries, da A até a D. Então, esse negócio de pedir para reduzir ingresso, não tem nem mais como. O Vitória utiliza o valor mínimo dos ingressos, né? Querer promoção de sócio para sócio levar, isso aí não, torcedor. Faça a sua parte também. O time está mudando, está precisando de torcedor, agora é a sua vez também de gastar 20, 40 conto aí no jogo para ir, ou até virar sócio, melhor ainda, porque você gasta bem menos. Valeu. Olha, o presidente Marcelo Santana deu entrevista e falou sobre a condição de manter ou não o técnico Preto Casagrande, que é interino e que está sendo observado. Que tipo de observação? O próprio presidente confirma aqui pra gente. A partida agora contra o Vasco vai ser a 4ª partida dessa sequência. E por que esse prazo? Não é um prazo que é um prazo aleatório. O Preto, quando assumiu como interino, viajou na segunda-feira. A gente teve o jogo contra a Chapecoense. Na volta, a gente já teve o jogo contra o São Paulo na sequência. Então era uma semana que praticamente não se conseguiria trabalhar muito, além de algumas questões de recuperar metodologias que a gente já tinha de trabalho, algumas situações de jogo, porque o Preto chegou, por exemplo, antes do próprio Guto Ferreira. Então foi um trabalho mais corretivo de algumas situações. A semana passada foi a primeira semana realmente que a gente pôde ver o trabalho do Preto com essa comissão, e essa semana agora está sendo a segunda semana. Então, até para a gente tomar essa decisão, a gente precisava ver um pouco do trabalho dessa comissão técnica. Então, por isso que o Bahia não fez ainda a contratação de um novo treinador. A gente tem visto, os próprios jogadores já nos procuraram para defender o trabalho do Preto Casagrande, para que ele tivesse mais oportunidade de continuar esse trabalho, mas a posição da diretoria com os jogadores foi muito clara. Para o jogador defender o técnico, seja ele o Preto Casagrande ou outro profissional, o que a gente quer ver é a resposta dentro de campo. Ter manifestações é importante, isso passa confiança para o profissional, no caso o Preto, passa confiança para as outras pessoas que integram essa comissão, que ainda é uma comissão interina, mas a principal resposta que a gente tem que ter no futebol é a resposta dentro de campo. É com atitude, com personalidade, com determinação e com resultados. A partida agora contra o Vasco vai ser a 4ª partida dessa sequência. E por que esse prazo? Bom, pelo andar da carruagem, meu caro Nilson Luiz, o que a gente pode ter domingo é um resultado positivo, que todo mundo espera, para que o Preto Casagrande seja mantido. Ou depende também do jogo contra o Botafogo? Ele falou 5 jogos. Não sei se o Bahia perder do Vasco e cair na zona, se eles vão segurar essa onda aí junto com o torcedor. Aí a pressão vai ser muito grande. O Bahia na zona, né, perder em casa. O Botafogo é uma equipe muito qualificada, está disputando várias competições. Eu acho que o Bahia vai aguardar o jogo de sábado. Eu acho que eu não vou deixar para os 5 jogos. O Preto vai permanecer a depender deste resultado do Bahia contra a equipe do Vasco. Uma caída na zona de rebaixamento pode ficar insustentável. O torcedor não vai aceitar isso. Valeu. Deixa eu mandar um abraço aqui para Janildo Ramos, lá da Fazenda Grande do Retiro, está assistindo o nosso programa aqui também. O Anderson Góes, parabéns mais uma vez por todos do programa. A escalação do sonho dele, viu, Nilson, para o Bahia é a seguinte: Jean, Thiago, Lucas Fonseca, Capixaba, Eduardo, ele colocou Eduardo aqui na outra posição, René Júnior, Edson, Juninho, Mendonça, Regis e Rodrigão. 3 volantes, né? Eu prefiro os 2 volantes. Eu prefiro em forma Juninho e René Júnior. Juninho em forma. E acho que a Lione também tem espaço. A Lione em forma, querendo jogar, sem estar machucado, pode render muito para o Bahia.
Valeu. Teve um torcedor aqui que falou, Anderson, eu passei a mensagem dele, não lembro o seu nome, desculpe, mas aí já criou uma discussão aqui. Aí o Marcos Machado está dizendo, por isso que eu lembrei de ler a matéria dele, porque quando eu passei aqui para chamar, meu retorno tocou. Não sei se você sabe. Eu recebi a ligação aqui pelo WhatsApp, tive que cortar. Então é o seguinte, aí Muniz. atrasou. Foi Davidson que fez a pergunta, né? Que queria que jogasse no Barradão, na Fonte Nova, porque no Barradão não está dando certo. Então o Davidson mandou a pergunta. Aí o Marcos Machado está dizendo, tem que jogar no Barradão sempre. Vambora, Vitória. Eu acho que a Fonte Nova é uma opção do Vitória, mas não uma opção porque está perdendo no Barradão. É uma opção, no caso do fechamento, da reforma, e a gente vai colocar daqui a pouco essa opinião também do Anderson Matos da equipe aqui. Anderson, na verdade, o mando de campo do Vitória vai continuar no Barradão, apesar do torcedor achar que vez ou outra pode jogar na Fonte Nova. Você lembra quando o Vitória jogou na Fonte Nova esse ano? Contra o Corinthians, contra o Curitiba? Tomou 2 porradas. Isso aí não ajuda não, Márcio. Eu acho que a casa do Vitória é o Barradão. Tem que mandar todos os jogos no Barradão. Se você tem uma casa... Ó, eu me lasquei para ter uma casa própria. Comprei uma casa própria, é minha. Vou morar de aluguel? Não, eu não sou burro. Isso aí pra mim é burrice. Sair da Fonte do Barradão pra jogar na Fonte Nova, o Vitória, é burrice. Isso aí, pra mim, é fora de cogitação. Eu sou radical nesse sentido. Tem uma casa sua lá. Às vezes é bom, assim, ficou até um apelido de casa de praia, né, pra não falar casa de aluguel. É até legal, um jogo ou outro de menos expressão, até pra chamar um outro público ali da região do centro e tal, que evita ir pro Barradão por conta do transporte, etc. Mas a casa do Vitória é o Barradão, tem que jogar lá 50 jogos e 1 ou 2 na Fonte Nova. Só para mim, só joga na Fonte Nova quando o Barradão está interditado, né? Como estava no início do ano, a questão da catraca e tal. Eu sou radical, mas a casa do Vitória é o Barradão, é o santuário do Vitória e acabou. Fim. Valeu, beleza. O Jorginho Bastos pede um abraço pro irmão dele que está aniversariando hoje, o Júnior Mirilto, é isso mesmo? Um abraço para você, Júnior, parabéns, felicidade, muitos anos de vida para você, tá bom? Tem aqui o William França perguntando se Nelson Batista não seria um bom nome para o Bahia, que tá com o treinador interino. Eu já falei sobre isso ontem aqui, mas vou repetir. O Nelson Batista foi demitido lá do Clube do Japão, mas hoje ele deve estar ganhando algo em torno de 700 a 800 mil por mês. Quando vier para o Bahia, ele vai querer 1 milhão por mês e 10 milhões na mão. É assim que funciona. Então eu acho que o Nelson Batista seria excelente treinador, respondendo objetivamente a sua pergunta. Mas a condição financeira, que Nilson Luiz ontem abordou novamente, que o próprio presidente disse na entrevista, a situação financeira é delicada. Não é caótica, mas é delicada. Sem dinheiro para fazer grandes contratações, o Bahia não vai ter como contratar um técnico de 500, 600, 700 mil reais. O teto salarial do Bahia não permite isso. Talvez seja por isso, Márcio, que o Bahia não tenha contratado um técnico de imediato para substituir o Jorginho. A questão financeira tem pesado bastante. E Nelson Batista dificilmente aceitaria um convite nesse momento da competição, com o Bahia perto da zona de rebaixamento. Ele certamente vai aguardar um pouco para pegar alguma coisa melhor. Um trabalho no final do ano, início do ano, preparar outra equipe, mas dificilmente ele aceitaria um convite do Bahia. Valeu. Outra coisa aqui, viu? Tem uma apresentação do Paulinho e tem muita gente discutindo na rede social. A bola caiu, ele estava fazendo a apresentação oficial quando foi apresentado do Barcelona. Houve problema na condução da bola. A gente vai ver isso aí. Vocês opinem, por favor, você, Nilson, e também o Anderson Matos. Veja aí. Coloca aí o vídeo dele. Veja aí, vocês vão ter a noção exata. Olha aí, ó. O Neymar, quando fez isso, deu show, hein? Ô Márcio, essa apresentação lá na Europa, o cara errar o pontinho, Márcio, é o cúmulo do absurdo, sabe? É um vexame enorme, é terrível. E ele erra, né? O Paulinho, jogador contratado por 40 milhões de euros. A 4ª contratação mais cara do Barcelona. Então isso foi pra gente aqui, que não é acostumado a ver isso, Nilson. É normal, só caiu, beleza, mas pra a Europa é o cúmulo do absurdo. Você não vai comparar a qualidade técnica de um Neymar, né, de um Robinho. Mas condução de bola não quer dizer qualidade técnica somente não. Assim, né? Eu não consigo fazer 3 pontinhos. Pronto, mas você não tem qualidade técnica nem jogando nem fazendo pontinho. Mas, por exemplo, tem um rapaz aí chamado Manelzinho, não sei se está aqui na Bahia ainda, ficou aqui um tempo rodando. Ele pega a bola aí, ó, deita, bota no pescoço, vai pra cima sem cair, troca de roupa, faz tudo. Bota para jogar 5 minutos que não sai nada. É isso. Então, condução de bola é uma técnica apurada nesse tipo de... A Foca faz isso muito bem, né? Já viu aquela apresentação da Foca? Então, beleza, mas para jogar... Aí, caiu. A bola caiu. Aí pegou de volta. O problema, Márcio, é que para o pessoal da Europa, né, isso aí é terrível. É uma vergonha, sabe?
Eles veem dessa forma, eles não toleram. Toda apresentação que tem, eu só observo isso, a bola vai cair. Toda, é sério. E a do Paulinho caiu. Sinceramente, eu tenho... Pode cortar aí. Eu tenho 30 anos de futebol, 30 anos de rádio, como radialista. Eu comecei em 87, então eu faço 30 anos agora. Fiz agora em junho, nem comemorei. Mas assim, em junho, minha primeira carteira assinada foi em junho de 87 pela Rádio Educadora de Piauí. Eu não sabia desse detalhe, que o cara tinha que fazer esse tipo de apresentação e que eles cobravam tanto. Não sabia, não. E olha que eu já viajei o mundo aí, atrás de futebol, tá bom? Vamos ver aqui também. Tá bom, muita gente mandando a mesma mensagem, então eu não vou ficar discutindo Fonte Nova ou Barradão, porque isso não está na pauta do Vitória. Foi só um torcedor que sugeriu e o outro contestou e o Anderson também. Então eu só fiz para registrar aqui uma pergunta. O Vitória não cogita isso, então a gente não vai ficar debatendo um assunto que não vai acontecer, tá bom? Para a gente apresentar aqui o programa sem um assunto que não vai ter função nenhuma para você. Uma discussão inócua e que não vai levar a lugar nenhum. Olha, o Fluminense ontem empatou com o Globo na pré-Copa do Nordeste. O Fluminense agora tem que ganhar o jogo lá ou empatar acima de 2-2. Se empatar em 1-1 é pênalti. É mesmo aquela regra da Copa do Brasil nas fases iniciais em que você tem o gol na casa do adversário. Então, 1-1, Fluminense e Globo lá em Feira de Santana. No jogo da volta em Ceará Mirim, 0-0 classifica o Globo para a Copa do Nordeste definitiva, entre os 16 que vão participar da competição no ano que vem. Fluminense tem que empatar acima de 2-2, 2-2 acima, e se der 1-1, o time do Fluminense disputa a vaga nos pênaltis. Quem ganhar o jogo, claro, estará classificado para a próxima etapa da competição. Deixa eu falar aqui também, grandes jogadores que eu conheço não sabem fazer pontinhos. O Newton Júnior está aqui lembrando. Verdade, tem gente que não sabe fazer pontinho. Eu faço aqui no estúdio aqui sem qualquer tipo de falta de modéstia, sem qualquer tipo de querer aparecer. Eu faço aqui 200 brincando se a bola cair. Sempre fiz, mas desde pequeno. Tem tempo até que eu não faço, mas não quer dizer que eu seja craque de futebol. E eu conheço gente que joga futebol que não bate 10. Fica todo desengonçado para bater. Tem um vídeo de Neymar na internet, quando ele chegou no Barcelona, ele no treino, ele começa a fazer uns pontinhos e pisa na bola e cai, né? Mete a cara no chão. É muito relativo, não significa que o cara que não sabe fazer pontinho não jogue bem. Peraí, Nilson, eu posso fazer a pergunta do Tinho, se não vai ficar chateado, não? De forma nenhuma. Posso fazer, né? Pode, sim. Não tem problema, até porque ele não foi agressivo e tal. Ele diz o seguinte, que está percebendo que desde que Preto assumiu, que seus comentários são um pouco assim, sempre contra o Preto, que cravou Eduardo Batista, que seria o treinador por várias vezes. Será que você tem algum problema com o Preto? De forma nenhuma. Preto trabalhou na equipe dos Galácticos por um longo período com a gente. Foi um ano, Márcio, que ele pegou 2 anos, né? Trabalhou um tempo. Trabalhou comigo na Transamérica, trabalhou com a gente na Itapuã também, um tempão. Preto é uma figura maravilhosa, hein? Não, porque, na verdade, a gente que faz cobertura do clube tem que viver a notícia no dia da notícia. E o Bahia procurou o Roger Machado, o Bahia sondou Eduardo Batista, era o nome que o Bahia queria, mas não deu certo. E eu não posso... Quem tem que falar pós é o assessor de imprensa, que vai lá e bota de forma oficial. O assessor não diz antes ou durante a notícia acontecendo. Mas eu não tenho nada contra o Preto, muito pelo contrário. Torço até que ele permaneça no comando técnico do Bahia, porque eu acho que ele é um cara que trabalha certo, ele tem conhecimento, ele é do ramo, ele tem um curso, ele está preparado tecnicamente para ser o técnico de futebol. Eu torço muito pelo Preto, muito pelo contrário. Eu acho que o Preto até merece ficar no Bahia. Aí, Nilson, aproveita que eu vou já com o Wallace, zagueiro do Vitória. O Preto acertou colocando o jovem Juninho Capixaba no time. Chega de Armeiro e Matheus Reis. Quem comenta aqui é Carlos Júnior. Já está escalado, é ele o titular? Treinou ontem um treino tático defensivo entre os titulares. Não, isso significa, geralmente, quando isso acontece, que ele vai jogar. Quando inicia a semana no time titular, geralmente joga. Só tem uma coisa, o Preto precisa rever a questão do Edson. 3 jogos e o Edson não atuou bem em nenhum dos 3. E você tem o Matheus Salles, que vinha sendo titular, e você, na época do Jorginho, e você tem o Juninho também, que precisa voltar a jogar bem. Ele está mantendo o Edson sem jogar absolutamente nada. Nos 3 últimos jogos, o Edson praticamente assistiu o jogo dentro de campo, porque produziu muito pouco. O Emanuel Santos diz aqui, pergunta se o Juninho Capixaba já merecia essa oportunidade, na minha opinião. Já, e desde o Campeonato Baiano. Ele tinha que ter a sequência inteira no Campeonato Baiano. E acho que essa oportunidade chega num bom momento agora, que o torcedor não cobre demais do garoto, porque nenhum dos 2 titulares contratados a peso de ouro, esse colombiano que é da seleção lá da Colômbia, é um lateral paraguaio, né? Se a gente colocar dessa forma. Então, não cobre do garoto que vocês não cobraram do Armeiro e do Matheus Reis. Só isso que eu quero que o torcedor entenda a nossa posição. Mas que ele tem que ser titular, na minha opinião,
Absolutamente. Agora também não é um craque, não é um jogador que vai resolver os problemas do Bahia. Agora, melhor do que os que tem aí, não há dúvida com relação a isso. No Vitória, o Wallace já jogou no Corinthians. Jogador que atuou titular do Corinthians muito tempo. Está no Vitória. Ele fala sobre o adversário do sábado, 4 da tarde. E fala também do favoritismo que está sendo colocado integralmente para o Corinthians. Vamos ouvir o Wallace? Bom, é uma equipe muito bem ajustada, né? Está invicta. Talvez não é a melhor campanha de todos os tempos dos pontos corridos. Os números falam por si, né? Então, o ponto importante é que a semana foi muito boa de trabalho e que nós, atletas, possamos sair daqui para São Paulo sabendo que, infelizmente, jogar contra o Corinthians 100% não vai servir. Todas as equipes que jogaram contra o Corinthians a 100% perdeu. A gente vai ter que jogar 110%, 120% para tentar um bom resultado lá dentro. Eu acho que no Campeonato Brasileiro o Corinthians talvez esteja na liderança porque é a equipe que menos finaliza, mas é a mais efetiva do campeonato. Então, volta aquela palavra que eu falei lá, talvez a equipe tenha o maior nível de concentração dentro do Campeonato Brasileiro entre todas, né? Porque a equipe sofre muito poucos gols, tem um ataque fatal, né? Então, eu acho que mais do que essa palavra zebra, favoritismo, é muito mais a postura de cada jogador se põe dentro de campo, né? O Corinthians, eu tenho assistido alguns jogos e a gente vê que o Corinthians ele não dá possibilidade para o adversário e a gente sai daqui sabendo disso. Talvez a gente tenha uma ou duas bolas durante o jogo e tem que ser cruel com a missão para ter a oportunidade de fazer uma. Bom, o Anderson Matos, a volta do Wallace dá uma estabilidade maior à defesa, né? Independente da qualidade do jogador, é um atleta que está acostumado com grandes jogos, até com o próprio Corinthians. Claro que o elenco do Corinthians é outro. Eu sou contra esse negócio do cara dizer, já jogou no Corinthians há 10 anos atrás, conhece o Corinthians. Ele conhece a estrutura do Corinthians. O time em campo já é outro, né? Totalmente diferente, mas conhecer dois jogadores, né, que já atuou junto. Agora é um jogador que chegou para ser xerife mesmo. Ele conhece o Vitória, né? Foi revelado na base do Vitória por ter um nome no cenário nacional. Os atletas têm respeito a ele também. E quando o William Farias não joga, ele é o capitão e exerce essa função aí de liderança dentro do elenco. Foi um bom reforço, tem ganhado ritmo com os jogos. Está aprovado aí o Wallace. Agora eu acho que o parceiro do Wallace é o Ramon. Canu é um bom zagueiro, tem umas limitações dele, sabe que tem essas limitações, mas ele precisa ficar ali 1, 2 jogos no banco para tomar um susto, aí depois volta e volta com todo o gás. A sombra, Márcio. Bom, por falar em zagueiro, a gente está falando de Wallace, um zagueiro que começou no Vitória, não foi da base desde o início, mas chegou ainda com idade de base. E o Vitória tem percentual sobre o atleta do direito de formação, mecanismo de solidariedade. O Gabriel Paulista está saindo para o Valência, então é um jogador que sai do futebol inglês e vai para o futebol espanhol, muda os países. Mudando os países, tem o direito de clube formador. O Vitória vai receber mais de R$1 milhão, é isso? Mais uma vez, Anderson? 1.100.000. Na última transferência do Gabriel Paulista para o Arsenal, né, que ele era do Villarreal, foi 60 milhões, Vitória ganhou 1.200. Agora vai ganhar 1.100.000 o Esporte Clube Vitória. Não é um dinheiro, Márcio, que chega amanhã, assim, não é bem assim não. Quando o Gabriel fechar, for anunciado, aí a grana vai na FIFA e tal, uma burocracia danada para o torcedor entender, né? Porque muita gente já perguntando, vem cá, com esses 1.100.000, vai pagar para outro jogador chegar, vai contratar algum jogador, etc. E não é bem assim. O dinheiro não demora, não chega assim imediatamente nos cofres do Vitória, não. Valeu. O Trema do Pandeiro está dizendo que a zebra vai rodar nesse final de semana. Olha aí, todo mundo. Olha, tem um amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele, porque ele disse, não, mas não faça agora não, porque segunda-feira eu vou fazer gozação com o pessoal aí. Ou você pode se dar mal, hein? Tá colocando do 1 a 11 o time do Corinthians, no Cartola. Do 1 a 11, esse cidadão. Imagine aí. Aí toma uma pancada e não sabe como é. Tá certo? Isso aí. Ô Nilson, diante do que o Bahia tem para apresentar diante do Vasco da Gama, a
A gente sabe que o Vasco da Gama vem de derrotas e podendo já entrar numa zona perigosa do campeonato. Por outro lado, eu vi jogador do Bahia falando até em G6, né? Subir de produção e tal. Mas isso é bom, isso é o objetivo, quanto maior, é melhor para o torcedor. Então, o que a gente pensa hoje é, as mudanças que o Preto está fazendo são necessárias ou são técnicas e táticas porque ele viu que não deram certo até agora? Essa do Juninho, tática, né? As duas coisas, Márcio. O Preto tem esbarrado em algumas lesões e tem feito algumas mudanças. Vai tirar o Matheus Reis da esquerda para colocar o Juninho Capixaba e na zaga o Lucas Fonseca retorna ao lado do Thiago no lugar do Éder, que está suspenso. Eu digo que as duas coisas. Para o Bahia voltar, para o Bahia chegar no G6, o Bahia terá que vencer pelo menos 3, 4 jogos seguidos, ou dos próximos 15 pontos, ganhar 12, 13. Aí daria um sprint aí e chegaria aí numa faixa de pré-libertadores. Agora precisando ganhar jogos seguidos. Vencendo esses 2 jogos em casa ainda não dá para chegar numa faixa de sexto, sétimo, não dá ainda. O Vasco tem 25, o Bahia tem 23. Jogo de 6 pontos. O Bahia não pode perder porque pode cair na zona. Precisa ganhar o Vasco. Então, o jogo de domingo vai ser um jogo interessante. Anderson, deu uma dica aqui pro Adilton Bonfim. Ele é Bahia, mas vai pro estádio Itaquerão, porque ele está em São Paulo. E quer saber o seguinte, em quem ele pode acreditar para pontuar no Cartola, jogador do Vitória? Tem algum? Do Vitória? Sim. Eu me quebrei com aquele Kaique Sávio. Menino bom, novo, coloquei, tava 3 cartoletas só, me quebrou. Eu colocaria o Santiago Trellis. Contra o Corinthians? Mas eu não acho que o Vitória vai deixar de fazer gol no Corinthians, não. É um jogador que vai fazer um golzinho, deixar o dele ali e tal. Eu vou explicar ao torcedor uma coisa interessante, né? Que eu ando observando muito o Corinthians. É um time robô, né? Aquela coisinha assim direitinha e tal. Mas o Vitória pode surpreender o Corinthians se fizer o que o Atlético Paranaense fez. O Atlético Paranaense foi lá dentro, empatou por 2-2 e quase ganha, merecia ganhar o jogo. Não ganhou porque o futebol não existe isso de justiça ou injustiça, né? É ficar lá atrás, lá atrás, e aí evitando o gol do Corinthians a todo instante no primeiro tempo. No segundo eles voltam pressionados, afoitos, até porque a pressão vai toda para o líder, né? O líder do campeonato contra o vice-lanterna da competição, e aí é aquela agonia. Então, usando a parte psicológica, o Vitória pode vencer o jogo. Então, eu particularmente, vou apostar no Santiago Trellis. Tá bom, então. Um grande abraço para Preto Borges, aniversariante de hoje, que o presente dele ele quer no domingo, é o triunfo do Bahia. Valeu? Obrigado aí, Preto, pela participação e parabéns, felicidade, feliz aniversário, muitos anos de vida para você. O zagueiro Thiago do Bahia analisou o Vasco da Gama, falou também da campanha do segundo turno que o Bahia tem que fazer ainda melhor para não correr risco de rebaixamento. Vamos ouvir o Thiago, que falou com a gente agora há pouco. Um Vasco bem diferente do que a gente enfrentou lá no Rio, mudança de treinador, e acabou que mudou bastante, até mesmo do time que a gente enfrentou no ano passado aqui na Fonte. Mas a gente sabe que é uma equipe perigosa, uma equipe que vai vender caro a derrota, então a gente tem que estar ligado, a gente precisa fazer um bom jogo, a gente precisa voltar a vencer e se distanciar o mais longe possível dessa zona incômoda. Eu acho que você falou tudo. A gente precisa voltar a vencer em casa, ter esse fator casa como predominante, né? A gente vem pecando muito em falhas, em vacilos. Acho que a concentração tem que ser maior. A gente vinha fazendo um jogo de igual para igual contra o Atlético Paranaense. Fizemos 1-0, sofremos um gol de pênalti e, consequentemente, tomamos mais gols de desatenções. Então, como eu falo, a Série A é fatal, os jogadores de alto nível que precisam apenas de um lance para decidir o jogo. E a gente vem pecando nisso. Eu acho que eu vi um dado aí que 35% dos nossos gols sofridos foram de falhas, vamos dizer assim, de vacilos, e não pode, não dá. A gente vem conversando para trabalhar, intensificar essas jogadas, bolas aéreas, lances individuais, porque estão sendo decisivos nos jogos. Bom, aí o Thiago, zagueiro, que para mim foi a melhor contratação do Bahia na gestão do atual presidente Marcelo Santana. Tem algum outro jogador que possa se igualar ao Thiago nisso? Olha, o Regis é uma grande contratação, né? Apesar que o Regis não é do Bahia ainda, né? O Alione também veio precedido de ser uma grande contratação.
Não, mas eu não estou falando de nome, estou falando de atuação. De atuação, o Regis e o Thiago, os dois melhores, sem sombra de dúvida. Só que o Regis agora, por exemplo, passa por uma fase difícil. O Thiago não teve fase difícil no time. O Thiago deu uma pequena caída, né? Não está naquele nível que ele esteve no início do ano, principalmente na Copa do Nordeste. Mas, com certeza, foi junto com o Juninho, foi em 2016, no ano passado. O Juninho foi muito bem na Série B, comandava o time do Bahia. Mas Juninho, o Thiago e o Regis, para mim, foram as melhores contratações do Bahia. Tá certo. Já eu quero informações aí também do site galácticosonline.com. Coloque aí na tela já, porque a gente vai colocar aqui. Olha, o Alejo Muhammad está dizendo aqui que colocou os 11 jogadores do Corinthians no Cartola. Já o Flávio Costa está dizendo aqui o Vasco é um grande candidato ao rebaixamento. É um dos. Eu achei até esquisito o Vasco pontuar e para frente. O Vasco ainda enfrenta o problema de perda do mando de campo por aquela confusão que teve lá de São Januário. Então, eu concordo, mas acho que o Vasco não pode ser encarado como favas contadas aqui dentro. Apesar do Bahia, na minha visão, ser o favorito para o jogo. Olha o Vasco que fez com o Vitória. Claro que era outra oportunidade, era outra coisa, mas a gente não pode encarar desta forma. É a mesma coisa, por exemplo, que você já dá o Vasco como morto, é dar o Vitória como morto lá no Corinthians. Mas a proporção é diferente. Claro, está falando do líder do campeonato, está falando com um time que vai se enfrentar com dois que estão lutando pela manutenção na primeira divisão. Cadê o site galácticosonline.com? Tá aí na tela? Quais são os destaques aí? Vamos ver o que o pessoal escreveu aí. Tem a matéria que a gente ressaltou aqui de Marcelo Santana. Aí, o médico do Vitória elogia a recuperação de Chiesa. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco, não é isso? Ele fala sobre isso daqui a pouco no nosso programa. O Wilson Vasconcelos, o médico. Aí tem também o William Farias, né? Novamente sentiu dor no joelho, fica um mês fora. E também o médico avalia daqui a pouco aqui no nosso programa. E por fim, a convocação de uma reunião que eu quero que você aborde aqui, Anderson Matos, sobre a AGE. Quando é que o Paulo Catarino vai decidir e que tipo de decisão ele pode tomar na próxima semana? Vai ter AGE, vai destituir o presidente, vai ter eleição direta, ou seja, há uma pressão nesse sentido, apesar do Vitória ter melhorado em campo. Tudo isso será definido no dia 24 de agosto, 24 desse mês, às 18 horas, lá no Barradão. Eu acho muito difícil, Márcio, que ele se coloque contra, né? Ele tome uma posição que seja contra ele próprio, o Paulo Catarino, que hoje trabalha com o Agenor Gordilho ali em comunhão, em conjunto. Ele é quase um presidente do Vitória, vamos botar assim, ele está como vice-presidente do Vitória, né? O que Agenor Gordilho era na época do Ivan de Almeida. Então, no dia 24 teremos essa decisão, acho muito difícil. O Conselho Deliberativo do Vitória, para que haja a destituição do atual Conselho Diretor, precisaria aí de 2/3, né, dos votos dos conselheiros que hoje estão no clube. Então, acho muito complicado que tome-se alguma posição nesse sentido. 2/3 teriam que destituir a si próprios. Se autodestruírem. Difícil. Tá bom, né? Altruísmo tem demais aí, tá bom? O médico do Vitória, Dr. Wilson Vasconcelos, conversou com a gente, fez um apanhado geral. Isso foi na Itapuã FM, que a gente tem a matéria aqui e traz para você que não ouviu ontem à noite, mas está muito atualizado. Ele fala sobre os jogadores do Departamento Médico do Vitória. Médico rubro-negro, Dr. Wilson Vasconcelos. É que ele teve uma luxação no Bavi. Na verdade, a gente por ver tem 6 semanas apenas, ele foi submetido ao tratamento cirúrgico. Mas ele teve uma recuperação extremamente rápida também. A previsão é exatamente normalmente de 8 a 10 semanas, que é de que ele esteja o retorno. Ele está completando a 6ª semana, completando essa semana. Ele está avançado na parte física, mas a tendência é a gente avaliar durante toda essa semana. Ele já está participando da parte de treino, porém está participando da parte com contato, entendeu? Porque o problema, assim, como é membro superior, é mais tranquilo a parte física. A gente libera a posse de bola, participa de joguinho até coletivo, mas de uma certa forma a gente já até orienta todo mundo a evitar um pouco, de uma certa forma, o contato entre atletas, justamente para não ter um trauma naquele ombro e, na verdade, recidivar essa lesão. Mas a ideia nossa é que nas próximas 2, 3 semanas, que quando vai estar sendo integrado esse tempo aí que foi de prazo inicial, ele já está sendo liberado, está sendo utilizado. Valeu, obrigado aí, doutor Wilson Vasconcelos, que falou com a nossa reportagem. O Diego Almeida está perguntando aqui, Nilson, o Bahia vai com essa defesa deficiente até o final do campeonato ou vai trazer mais um zagueiro? Olha, segundo o presidente Marcelo Santana, o Bahia estuda a possibilidade de fazer 1 ou 2 contratações até o dia 8 de setembro, que é o prazo limite de inscrições para o Campeonato Brasileiro. É difícil, né? Um bom nome não vai achar. Trazer para fazer volume no elenco também não é viável, né? A não ser que apareça alguma coisa interessante no mercado, ele possa trazer. Agora o Bahia aguarda o Jackson, né? Que não tem previsão de volta. Seria
para mim, o zagueiro ideal para jogar do Thiago. Você quer ver coisa? Se o pessoal tivesse atento ao mercado, buscaria Kleber, que estava no Santos, insatisfeito, pediu para sair. O Coritiba Tá pegando. chegou lá e já fechou. Esse é o mercado da bola. Olha, 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, com uma semana de antecedência, para o jogo de volta entre Flamengo e Botafogo. O jogo ontem foi 0-0, confusão, muita briga, pancadaria e corre risco, inclusive, de punições lá. Teve um torcedor preso, detido e na confusão lá. Então, o presidente do Botafogo disse agora há pouco o seguinte, não teve nada de injúria racial do assunto que teve lá. E ele disse assim, eu, por exemplo, tenho essa cara de europeu, mas eu sou um branco fake. Meus avós eram índios amazonenses. Branco fake é ótimo, né? Branco fake ficou na história. O Evilásio Bamor Oliveira, esse aqui é Bahia ou não? Não. Evilásio Bamor Oliveira, ele disse que a oportunidade agora do Bahia ganhar 9 pontos nesses 3 jogos. 2 em casa, contra Vasco e Botafogo, e ainda tem um Atlético na terceira partida, que esse é fora de casa, o Atlético Goianiense. Vamos ver se o Bahia joga bem, né? Então o Atlético em casa às vezes complica com muita gente. Não vai complicar com o Bahia, não. Gente, final de programa, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Amanhã a gente está aqui às 3 da tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Nilson. Valeu, Márcio. Grande abraço. Um abraço.